12ª edição do programa Cajuru no Jogo pela BH News TV, nos canais 9 da NET, 29 UHF aberto e na internet mundo afora, bhnews.tv.br. Olha lá, Renata Daira ao vivo! As propostas, eu cheguei pelo clube, o clube me proporcionou isso. Então é impossível eu não ter a minha entrega a todo momento que eu estiver dentro das partidas, dentro dos treinamentos, dentro do meu dia a dia. Então é somente agradecer a Deus, Deus me iluminou depois de tanto tempo poder ter feito um gol decisivo como esse. Então e hoje novamente o grupo mostrou a força, mostrou a entrega e novamente dentro de a torcida que compareceu, que ajudou, que fez a festa, a gente pôde sair. Bernard, o primeiro gol foi dele no primeiro tempo e de Guilherme o segundo gol no segundo tempo. Humberto Ramos, muito obrigado pela sua presença uma vez mais, enriquecendo o Cajuru no Jogo pela BH News TV. Quais são as suas primeiras palavras, Humberto, depois de tudo que você sofreu neste jogo que fica para o resto da vida na história do seu Clube Atlético Mineiro, Humberto? Boa noite, bom dia, 00:35. Bom dia, Cajuru, um prazer estar com você, com Paulo Roberto, Bruno e todos aqui da mesa. Nem sei que palavras, eu estou meio abafado, estou meio engasgado. Eu estou quase te entrevistando. Suas primeiras palavras, Humberto. Você é o Cuca neste momento. Poxa, falar do jogo agora até tão complicado, porque a emoção tomou conta de toda a técnica, toda a tática, todo o esquema de jogo. Quando se vai para o pênalti, né, e acontece o que aconteceu, e você ali acertando tudo, inacreditável, você acertando tudo, e o Atlético consegue esse resultado para ir para a final. Sem Renata Daira, ao vivo do Independência. Uma qualidade incrível, hoje dentro do futebol brasileiro é difícil de ver a qualidade que ele tem. Então, acho que tudo aconteceu aqui hoje, foi propósito de Deus, é somente agradecer. Obrigada, Bernardo. Vocês escutaram aí o Bernard, que está triste aí de não poder entrar na próxima rodada. Ele que está suspenso, né, no primeiro jogo da final. Falando aí do Pierre, que também não está 100% recuperado. E que ele apoia, o Pierre apoia todo o time, que vai precisar de todo o elenco para a próxima fase. E aí tá falando que vai demonstrar, a força que o Bernard vai dar na próxima fase vai ser esse apoio extra para os jogadores que vão estar em campo. A gente está vendo aqui, ó, atrás, olha a confusão aqui, toda a imprensa, a maioria dos jogadores já saíram e aqui ainda tem algumas pessoas da comissão técnica e tudo. E o grande homem, os dois grandes homens do jogo, né, o Guilherme e o Vitor ainda não saíram. Então a gente vai tentar pegar uma palavrinha deles aqui, porque vale a pena ver o que eles têm para falar agora, né? Deve estar ali com a adrenalina toda. Por enquanto é com você, Jorge Cajuru. Renata Daira, ao vivo do Estádio Independência, espera pelo Vitor, o São Vitor, o santo goleiro, e pelo Guilherme, que levou o time para os pênaltis fazendo o gol. O Bernard não joga a primeira decisão lá no Paraguai, em Assunção, quarta-feira que vem contra o Olímpia, mas o Guilherme mostrou que é um 12º jogador. E eu vou conversar com um jogador histórico do Atlético que pode ratificar ou não essas minhas palavras. Paulo Roberto, suas primeiras palavras. Obrigado pela sua presença aqui, cara. Que prazer te rever, fazia tempo que eu não te via, né? De Palmeiras, de Atlético, nossa história é longa. O Vitor, São Vitor! O gol não abrimos mão de querer matar a partida, então todo mundo está de parabéns pelo empenho, pela dedicação. E por ter mais uma vez conseguido fazer uma defesa de pênalti no momento importante das cobranças ali. Obrigado. Registro aqui. Aí. Vocês escutaram aí rapidinho o goleiro Vitor, vou ver se eu consigo pegar mais uma palavrinha dele. Tudo, né, nessa noite, até pelo resultado adverso que a gente trouxe aqui para dentro de casa, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar que nós poderíamos conseguir essa classificação, então o torcedor tem que comemorar, nós temos que comemorar porque foi uma classificação sólida, uma classificação difícil e com muito mérito por aquilo que a equipe vem fazendo durante esse ano e vem fazendo nessa Libertadores. Ô Vitor, você acha que em alguns momentos o futebol tem uma certa justiça pela campanha que o Atlético fez na primeira fase de grupos, eliminou um time tradicional como o São Paulo,
depois daquela classificação como Tijuana, seria meio que injusto ficar fora da final? Futebol às vezes ele é injusto, mas se hoje a justiça estava de plantão, ela foi feita, porque o Atlético fez uma boa, ótima campanha, né? Teve algumas dificuldades na primeira partida, mas mostrou a grandeza e a qualidade dos seus jogadores hoje aqui na Independência. Esse o Vitor, mais uma vez, personagem. Esse é o goleiro Vitor, mais uma vez São Vitor fazendo diferença e levando o Atlético para a final da Libertadores. Se alguém tem mérito nesse Atlético na final da Libertadores, esse alguém é São Vitor, né não, Jorge Cajuru? Nenhuma dúvida, Renata Dairo, de imediato as imagens dos pênaltis por fineza, pois ele, São Vitor, defendeu o 5º penal cobrado pelo Max Rodrigues, o melhor jogador do time argentino. Vamos à cobrança dos pênaltis, imagens do momento mais importante, como disse Humberto Ramos, técnico e ex-jogador do Atlético Mineiro de títulos de história. Este foi o momento, na hora da cobrança dos pênaltis, e aí Humberto Ramos tem toda a razão, não tem tática, não tem nada. Tanto que o treinador Cuca se ajoelhou e começou a rezar. Não há o que fazer, gente. Ali é o talento individual de cada uma, das estrelas, de cada jogador, é o momento. O Paulo Roberto, como eu conversava com ele, o Paulo Roberto jogou bola, e como jogou. O Paulo Roberto, eu sentia cada momento de cobrança do jogador do Atlético, parecia que você, Paulo, estava ali no lugar dele cobrando. Não, porque é muito difícil, né, Paulo? Não, essa caminhada do meio de campo até você ajeitar a bola, gente, passa a sua vida inteira ali, passa... E aí você fica, agora eu vou bater aonde? Qual canto? Aonde que eu vou mirar? É uma situação muito difícil, muito. Principalmente porque o jogador nesse momento está cercado de milhões de torcedores, sim, com a esperança grande, né, de você finalizar bem. É uma situação muito difícil. Parece que a vida do cara, né, Paulo Roberto? A vida do cara em segundos, né? Em segundos. Eu fico me lembrando do pênalti que o Richarlison cobrou lá em cima, mal pra caramba, parecendo o zagueiro de fazenda, de Bom Despacho, de Lagoa da Prata, sei lá de onde. Não das cidades, estou falando das fazendas. Mas, enfim, em segundos. E você, hoje é injusto você crucificar um jogador porque ele errou o pênalti. O Atlético tem que comemorar e que está na final. Humberto Ramos, você e o Paulo Roberto concordam ou não? Foi uma final antecipada, esta semifinal. E não é exagero de minha parte dizer que o Atlético está pronto para ser campeão. Eu apostei que vai ser campeão. Alô, Jairinho Rodrigues, do Hotel Sol Belo Horizonte, você me deve 10 diárias. Eu apostei com ele que o jogo seria 2-0 e que na decisão pelos pênaltis o Galo ganharia. Essa foi a minha aposta e eu cantei para vocês antes. Sim. Eu contei para vocês antes. Eu não sou comentarista da Globo não, tá? De falar depois do jogo. Eu falei, olha gente, a minha aposta foi essa. Deus me iluminou. Ganhei 10 diárias do Jairinho. Agora, se o Galo for campeão, eu ganho uma paniquete. Eu ganho 25 mil reais de aposta. Vou investir, evidentemente, numa paniquete. Aliás, a nossa produtora Roberta Figueiredo também apostou um paniquete. Não entendi essa também. Ela também apostou um paniquete. Eu não sabia que existia paniquete. Para mim, paniquete era só mulher. Humberto, é exagero falar que o Atlético está pronto para ser campeão, Humberto Ramos? Não, de forma alguma. Eu também concordo com você. Creio que foi uma final antecipada, sem dúvida. Mas futebol é muito surpreendente, né? Esse momento agora, a euforia, a alegria, a euforia da torcida, a magia da vitória, isso tudo é muito maravilhoso. Mas, na realidade, falta um jogo ainda. E o futebol é muito surpreendente. E essa competição, ela é muito peculiar, entendeu? Ela é muito peculiar. Nesse momento, se analisarmos o Atlético e o Olímpia, a qualidade de um e de outro, é claro que o favorito é o Atlético, mas nem sempre isso prevalece. O primeiro jogo é lá, né? Então, como você colocou muito bem de dizer que o Atlético está pronto. Eu concordo com isso. O Atlético está pronto para decidir o título e ser campeão. E aproveitar esse grande momento, né? Esse momento de euforia, dessa... Porque tudo remete, está sendo favorável ao Atlético, principalmente no jogo de hoje. Aconteceu um fato no jogo de hoje, que a gente estava assistindo ali, que eu comentei, que foi muito favorável ao Atlético, foi o momento que a luz acabou.
Exatamente. Aliás, o Maluf está neste momento falando ao vivo do Independência. Bom homem do departamento de futebol do Galo com a Renata Dairal. Manda pro ar. Reverter o resultado aqui. Foi pros pênaltis, foi mais competente, tá na final. Maluf, baseado em quê? Pode-se fazer a final aqui? Não, baseado o regulamento fala em 40 mil e aqui não tem. Mas nós temos de tentar mostrar que o conforto, a segurança de um estádio não se mede pela capacidade de público, né? O Independência cabe 25 mil pessoas, com toda a segurança, com todo o conforto, e existe uma possibilidade da gente tentar convencer. Mas o regulamento fala que é 40 mil e não tem essa capacidade. Maluf, sempre se... Mais ou menos 2, 3 anos atrás, a gente conversando lá na Cidade do Galo, o Atlético naquela maré, caindo para a Série B, e você dizia, olha, calma que o resultado vai vir. 3 anos depois eu digo, o resultado veio, o Galo é finalista da Libertadores. É verdade. O Atlético tem time, foi vice-campeão brasileiro, ganhou o Mineiro 2 vezes seguida, está na final da Libertadores. O Eduardo Maluf, diretor de futebol, que tem experiência, tratou aí de um assunto que o Paulo Roberto, o Humberto Ramos, o Bruno Garcês e eu vamos discutir com você aí do outro lado de casa, 00:45 agora, 45 minutos da quinta-feira, 11 de julho, em que Belo Horizonte para comemorando o Galo na final da Libertadores da América contra o Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, em Assunção, semana que vem, no Alçapão, gente, no Independência deles, o Defensores del Chaco, onde eu iniciei a minha carreira como repórter da Rádio Itatiaia em 1978, lá com o Cafunga em 78. Agora sim, o sinal liberado, o Maluf voltando a explicar que o Galo poderá decidir a Libertadores no Independência, embora muita gente creia que não poderá ser no Independência em função da capacidade de público. O Maluf volta a falar com a Renata Dairal. Os jogadores são jogadores que têm contratos de 2, 3 anos para frente. Quando eu falo que a perspectiva é boa do Atlético para frente, é porque o Atlético tem esse grupo de jogadores, 80% a 85% dos jogadores, que tem contrato de 2, 3 anos para frente. E vamos reforçar, vamos melhorar a equipe, que nós queremos buscar títulos de Libertadores, título de Copa do Brasil e título de Brasileiro. Maluf, como diretor, claro que você pensa na frente. Já pensando em um Mundial Interclubes, essa base vai ser mantida? A gente sabe do Bernard aí, muita gente já fala que ele está até negociado. O que a diretoria pensa disso aí, um Mundial já contra o Bayern? Primeiro a gente tem de passar por etapa. Hoje, antes do jogo, me perguntaram do jogo final. E eu falei que eu não poderia falar, porque nós estamos jogando uma semifinal. Agora nós vamos jogar a final. Se nós passarmos, aí nós vamos falar em Mundial. O próximo passo nosso é ganhar a Libertadores. Então uma classificação para a final vai definir quem sai, por exemplo? Pode definir isso? Vencer a Libertadores, por exemplo? Não. O Atlético vai manter 90% do grupo de jogadores, com certeza. E existe uma possibilidade de venda de jogador, que é o do Bernard, que pode acontecer, mas a maioria do elenco vai continuar. Vocês escutaram aí o Maluf, que é diretor de futebol do Atlético, e a gente estava nessa conversa ali sobre o elenco, porque teve toda essa série de especulações, quem fica, quem sai depois do final da Libertadores, e a final está chegando daqui a 15 dias. Então, depois que ele falou que o presidente vai tentar negociar para que a partida final seja feita aqui no Horto, ele começou a falar isso sobre as mudanças no elenco. Falou que ninguém está certo ainda, tem essa possibilidade do Bernard sair, mas ele não falou também que é com certeza. E também falou que eles devem contratar uns 2 ou 3 jogadores, mas que todo o elenco, a maioria do elenco ali tem contrato de 2, 3 anos, não deve ter muitas mudanças nessa base desse time, que afinal, né, em time que está ganhando, não se deve mexer, né, não, Cajuru? Sem dúvida, guerreira Renata Dairal, ela desde o início da Libertadores da América com o Galo, onde o Galo esteve
com cobertura, imagens, áudio, vídeo da BH News TV, canal 9 da NET, canal 29, UHF aberto para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, na internet em rede mundial, no endereço bhnews.tv.br, a emissora mineira cada vez mais aceita e respeitada, com apenas 2 anos de vida ousada, a primeira emissora na história de Minas Gerais a ousar fazer um programa esportivo assim que terminasse cada jogo de um time mineiro numa grande competição do tamanho da Taça Libertadores da América. Assim começou a nossa história deste programa, desta série Cajuru no Jogo. Hoje é o 12º programa. Só faltam 2. São os 2 que decidirão o título da Libertadores da América. Humberto Ramos e Paulo Roberto, só 30 segundos para que eu ouça a memória de ouro, Bruno Garcês, nosso jovem talento aqui, sempre com a gente no programa. Bruno, para você, bem informado como é, tem ou não a chance do Galo decidir a Libertadores na quarta-feira da outra semana, dia 24 de julho, aqui em Belo Horizonte, no estádio Independência? Ou não tem jeito, será no Mineirão mesmo? Chance tem. Boa noite. Boa noite, Bom Cajuru. dia. Boa noite, Paulo Roberto, Boa noite. Humberto. Mas chance tem. O Galo tinha que ter feito era mandar uma carta no início da Libertadores. Isso o Galo fez. Mandar para a Conmebol, aprovando o Independência para jogar uma possível final. Mas a carta não é suficiente. Não, mas aí quem decide é a Conmebol. Chegou agora, a Conmebol vai decidir para a semana que vem. Ok. Qual é o nome do presidente da Conmebol? Aquele Nicolas Leos. Ele? É. Ok. Câmera, olho no olho, eu e você e eu juntos. Eu sou o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. O meu nome é Nicolas Leos. Eu estou velho, gagá, sou quase uma múmia, mas eu amo dinheiro. Eu vivo por dinheiro. Eu só estou no futebol para ficar rico, milionário. Portanto, eu vou, neste momento, atender um telefonema do senhor Alexandre Calil, presidente do Atlético, que é turco, que sabe negociar. Sabe trabalhar num armazém, é mascate, sabe vender roupa velha, sabe conversar. Telefonema, por fineza, é o Calil na linha. Alô? Pois não. Sim, o seu time está na final, Libertadores. Parabéns, Atlético. O Brasil. O que o senhor quer? A carta? Eu não tenho mais a carta, não. Ela não está aqui na minha gaveta, não. Sumiu essa carta. O senhor quer jogar a final no Independência? A decisão? Mas não tem capacidade, não pode. Sim. Siga, agora eu estou começando a entender a sua conversa. Quantos % eu vou ter da renda? Perfeito. Então eu que eu falo é a Confederação Sul-Americana de Futebol. A gente finge que é ela, mas na verdade sou eu. O dinheiro vai todo pro meu bolso, pra minha família. Minha família tá rica, bilionária. Eu estou na Confederação Sul-Americana de Futebol há 200 anos, é uma dinastia. Siga, senhor Calil. Quanto o senhor vai me pagar? É o mesmo? É como se o jogo fosse no Mineirão. Então é como se o jogo fosse no Mineirão. A participação que eu vou ter na renda é a mesma. Entenderam? Gente, traduzindo jornalisticamente, o que o Galo tem que fazer, eu estou errado, Bruno Garcês, é convencer a Confederação Sul-Americana de Futebol, que tem 10% da renda bruta de cada jogo, que nesta final ela terá um percentual maior, como se o jogo fosse no Mineirão, onde tem capacidade para tal público. Se não for assim, a Sul-Americana não vai aceitar, porque o que ela gosta é de grana, ela é prostituta. Prostituta vai de graça? Não. Não vai, é difícil. Não. Tanto é que eu estou ganhando uma aposta para pegar uma paniquete, porque de graça né? ela não vai. É. Então o presidente da Sul-Americana, ele quer dinheiro na final da Sul-Americana.
É por aí ou eu estou de sacanagem, estou brincando, estou exagerando? É por aí mesmo. O Calil até aproximou-se do Nicolas Leoz. Eu só não posso falar abertamente. Aliás, eu falei, né? Eu não devia falar, mas falei, né? Porque esse vídeo agora vai chegar na Sul-Americana. O Calil, né? Mas desculpe, presidente da Confederação Sul-Americana, o senhor é um santo homem. Para mim, o senhor é o homem mais honesto do mundo. Mais do que meu pai, mais do que meu avô. Eu lhe amo, Nicolas Leoz. O senhor é um homem íntegro. Eu tenho inveja da honradez do senhor. Lembrando que o Nicolas Leoz, paraguaio, né? A final vai ser no Paraguai. Contra o então, Olímpia do Paraguai. Toda a pressão Só em cima. isso. Mas o Calil aproximou-se muito dele, da pessoal da Conmebol, naquele jogo contra o São Paulo, que ele pediu arbitragem estrangeira. Muita gente reclamava aqui arbitragem nacional. O Calil, que antes era um santo, virou um puto. Vamos ao português, claro. Claro, futebol é um prostíbulo. Se você quiser ser virgem, você vai dançar. Eu estou errado, Humberto Ramos? Concordo. Futebol é um prostíbulo. Paulo Roberto, você pode ser virgem em futebol? Não. O cartola de futebol, ele tem que saber que ele tem que jogar o jogo. O Calil estava demorando. Ao vivo, BH News TV, a única televisão mineira. Era só o Josué e o Luan tão à frente que a gente estava e ainda assim não desguardecendo o contra-ataque. Se der o contra-ataque, eles vão fazer o gol. Então foi a maneira que a gente ali do banco trabalhou para fugir um pouquinho da marcação. Deu certo porque eles entraram bem. Então a mexida é boa quando o jogador entra bem e o mérito é todo deles aí, do Alexandre, do Guilherme e do Luan que entraram. Cuca, no determinado momento você dizia o seguinte: haja coração. Tinha que ser sofrido para entrar para a história realmente, Cuca? Então, lá na preleção hoje, agora um pouquinho antes de vir para cá, a gente conversando com os jogadores, né, falamos, vocês acham que a gente vai classificar ganhando um jogo normal do New Old Boys, que é ao nosso lado, e o Olímpia os 3 melhores times? Vamos ganhar o natural deles, sem ter emoção, sem ter entrega, sem ter, né, os 20% que cada um tem que dar. Se não for assim, não vai classificar. E assim mesmo eles também jogaram, não jogaram o que jogaram lá, mas o mando de campo é muita coisa. Nós jogamos hoje aqui o que eles jogaram lá com a gente, principalmente no primeiro tempo, eu entendo assim. E aí fomos merecedores de passar adiante. O Cuca, projetando a final já, desde que você chegou aqui ao Atlético, você está quebrando alguns tabus, venceu pela primeira vez com o clube no Engenhão, venceu a Ponte Preta como visitante, venceu o Grêmio fora, venceu o Palmeiras depois de muito tempo. E desde 1996, o primeiro da fase de grupos, não consegue um título da Libertadores, o Atlético terá essa oportunidade. Desafiadora e motivante ao mesmo tempo. Mas você ter a vantagem de jogar em casa a última, eu acho importante. Nós fomos o melhor time no primeira fase, justamente para poder ter essas vantagens de jogar o segundo jogo em casa. Não quer dizer que você vai ser campeão porque joga o segundo jogo em casa, mas é sempre bom você jogar a segunda partida em casa, né? Hoje a gente fez um exercício. Vamos pensar que a gente vai jogar lá com o Nils e tendo 2-0 a favor. Como é que ia ser o jogo lá, né? Então a gente já sabe em casa o que tinha que fazer e fizemos bem certinho. Cuca, dizem que você é um treinador que acredita muito em sorte. Estou vendo a camisa de Nossa Senhora no seu peito. Queria que você falasse da sua emoção de chegar a essa final. Eu acredito muito em sorte, mas quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque a sorte também vem junto com o trabalho, né? A gente não pode torcer para o cara deles errar o pênalti, para ele. A gente torce para o nosso defender, para a gente ganhar. É assim que funciona. E a fé eu tenho em Nossa Senhora. E carrego ela comigo sempre. Hoje tinha dado um descanso nos outros jogos, né? Agora hoje veio e, nossa, foi também a fé que nos levou, porque pode ter certeza que é um pouquinho de cada coisa para você chegar à final de uma Libertadores. Não é fácil. Cuca, o Ronaldo, muito bem marcado, não conseguiu em nenhuma das duas partidas contra o Nils fazer grandes atuações como fez também durante toda a temporada. E o Guilherme, que vem treinando muito bem desde a volta da parada das Copas, da Copa das Confederações, foi o jogador que decidiu aí, levou a disputa para os pênaltis. Como que funciona essa força do grupo e esse controle, essa gestão sua do grupo para poder escolher o jogador certo na hora certa? E agora o Guilherme, jogador tão criticado, decidindo em favor do Galo. Mas é assim o futebol, né? É criticado e hoje já pode entrar para a história do clube. Verdade,
O Guilherme está, Cuca, na história do Clube Atlético Mineiro, porque ele entrou, fez o gol e levou o jogo para a decisão dos pênaltis. Ele que vinha sendo sempre criticado pelo time, talvez não tendo a sua confiança como treinador, Cuca, e aí você errou, porque ruim de bola ele não é. Algo estava acontecendo com a cabeça dele, e futebol, antes de tudo, é psicológico. Ele sabe jogar, ele sabe onde coloca a bola. Ou eu estou errado, Paulo Roberto, que é jogador e faz parte da história do time? Não, lógico. Você tendo com a cabecinha em ordem, você tendo bem entusiasmado, você tendo bem assistido pelo grupo, pelo treinador, isso é fundamental para o jogador, né? Para o jogador ter liberdade de fazer as jogadas, né? De não errar e já ter que sair do time. Então isso tudo é fundamental. E antes do gol ele deu um passe também extraordinário que poderia ter sido o segundo gol. E bateu o pênalti na cobrança dos pênaltis. E bateu o pênalti com categoria impressionante. Impressionante. Conclusão da entrevista coletiva do Cuca, que será analisada de treinador para treinador pelo Humberto Ramos em 1 minuto, aqui na BH News TV. BH News TV, canal 9 NET, canal 29 OHF, bhnews.tv.br, na internet, a emissora mineira cada vez mais aceita e respeitada, exclusivo, a única televisão mineira depois do jogo do Galo em Libertadores da América. Todo jogo, desde o primeiro até o fim, será assim. Manda pro ar. Que gerou o rebote, que saiu o gol, enfim. Então, aquela parada foi ótima pra gente dar uma mexida e dar uma pensada também na troca. Eu tive um tempo maior para pensar nas trocas, né? Naquele momento eu achei que fazer uma troca só não ia resolver. Tinha que ter um impacto, né? Tinha que fazer logo 2 para dar uma desarticulada no setor defensivo deles, que estava bem encaixadinho, e ajudou. Cuca, você pensa em trabalhar melhor a questão dos passes do Atlético, né? Os jogadores terem mais calma com a bola. A gente notou hoje que o Atlético estava fazendo muita ligação direta, buscando sempre o jogo, né? Aquela opção. Você acha que o Atlético vai reencontrar esse toque de bola no meio? Faltou um pouco isso na sua visão? O jogo é marcado. O adversário marca muito, muito, muito. Marca o lado, marca dentro. Não é fácil você ter liberdade para tocar a bola. Nosso campo é estreito. Não é um campão grande que você tem pum, pum. A inversão está tudo junto. O time deles, um time que jogou o final do Campeonato Argentino agora e não machuca ninguém. Os caras estão de parabéns, estão seguindo no final de campeonato e não machuca ninguém. Correm muito. Ainda que o 8 deles que foi expulso, estava suspenso, não jogou. As explicações do técnico Cuca na sua entrevista coletiva ao vivo do Estádio Independência, com toda a nossa equipe técnica, comandada pelo ótimo Franco, com o Chuck, com o Fino, com o Breno e com a reportagem da jornalista Renata Dairo. A conclusão da entrevista, o Cuca falando, explicando das alterações, aí o Humberto Ramos, que é treinador, ou seja, de treinador para treinador, ele que foi vice-campeão brasileiro com o Atlético, sendo técnico e campeão brasileiro como jogador em 71, fala em 1 minuto. Agora o Cuca conclui. Que vai existir mais ainda, não acabou aí. Nós vamos ter muita emoção ainda. Mas a gente tem metade de chance de ser campeão da Libertadores, né? Quando a gente entrou na Libertadores, nós éramos um dos 6 brasileiros, né? Hoje a gente é um dos finalistas. Então a gente tem que estar comemorando essa conquista, que é chegar à final. E agora fazer tudo certinho para conseguir ser o campeão. Cuca, parabéns pela vaga. Dá para falar um pouquinho do seu adversário da final, que é o Olímpia, e se bem quando o Corinthians é time reserva em São Paulo? Olímpia, a gente viu o jogo deles, vimos diversos jogos já, né? A gente acompanha. É um time envolvente, é um time que está vivendo um momento maravilhoso. Tem uma torcida entusiasta. Ontem, antes deles irem lá para a Colômbia, tinha 3.000 torcedores do Olímpia no aeroporto no Paraguai para desejar boa sorte. Então é uma torcida tão boa quanto a do Nils, quanto a nossa. Uma equipe tradicionalíssima, é a 4ª final de Libertadores que eles chegam, já foram campeões mundial. Então merece todo o nosso respeito. Com o Corinthians domingo de volta um time alternativo. Não tem nem o que pensar. A gente tem quarta-feira a final da Libertadores, não vamos correr um risco de cansar ou perder um ou outro jogador. Não digo que todos, mas é a grande maioria.
Aqui, Cuca. Durante a semana foi muito falado e você disse que o melhor amigo lá era Jesus. E o Pierre, dando uma entrevista ali agora há pouco, também o Marcos Rocha, falando sobre essa importância. E o próprio presidente Alexandre Calil também, falando ali que, ele inclusive, falando sobre a mãe dele, nessa conquista importante. A pergunta é a seguinte: tem mais gigante pela frente? Porque Davi, antes de se tornar rei em Israel, ele matou um leão e matou um urso. Depois veio o gigante Golias. E ninguém acreditava em Davi. E Davi derrubou o gigante. Vem mais gigante aí pela frente? Vem, lógico. A última batalha é mais difícil que tem. Outro dia já me perguntaram, é sempre mais complicado. Final é final. E nós não somos uma equipe acostumada com final. Então a gente vai ter que aprender muita coisa até a final. Pergunta de um Mas pastor. Essa Libertadores nos ensinou muito também, em todos os sentidos. E eu acho que Jesus está presente na nossa vida, na minha, na sua, de todos, né? Nossa Senhora, não é só no futebol. Cuca, depois da derrota para o Nils, teve a coletiva, você falou que teria uma surpresa para hoje, quarta-feira. A surpresa acabou sendo o Guilherme ou é outra coisa? Agora entenda como você quiser. Agora você tem uma chance boa, né? Não, eu estava falando do Léo, da volta do Léo, que se prontificou a jogar sem a condição ideal e como ele é importante para nós. Isso era o Donizete, que no último momento sentiu, mas era em cima deles, a volta dele, que era uma volta precoce. O Cuca, eu queria que você falasse a respeito de dois personagens principais do jogo, o Bernard, que passou aí por uma polêmica nas últimas semanas em relação a foco, sai do Atlético, não sai, vai ser vendido, não vai. E o Guilherme, por todo o estigma que carrega por ter já jogado no rival e ter colocado. A entrevista coletiva do técnico Cuca é analisada agora de treinador para treinador. Humberto Ramos, o que você concordou até agora com o Cuca e o que você discordou por fineza no programa Cajuru no Jogo, ao vivo pela BH News, canal 9 da NET, pelo canal 29, o HF aberto para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, e na internet mundo afora pelo endereço bhnews.tv.br, a única televisão mineira que desde o início da Libertadores da América ousou lançar este programa Cajuru no Jogo ao apito final de cada jogo do Galo na Libertadores da América em todos os estádios. Assim foi na Argentina, na Bolívia, no México, em São Paulo, e assim continuará sendo na semana que vem no Paraguai. Primeiro vamos fechar essa entrevista, que aliás já está longa, com pergunta de pastor e não de jornalista. Essa do gol, essa de 3 você acerta uma, 2 erra, e aquele acertar os caras vão ter a condição de gol. Então às vezes ele é um pouco mais cobrado, às vezes ele é um pouco calado demais, e isso aí o prejudica de vez em quando, mas agora eu acredito que ele vai se soltar mais com a feitura desse gol, que foi importantíssimo para nós. Cuca, aqui. Muito se falou que esse jogo de hoje era uma final antecipada. Você acha que o time do Olímpia é inferior à do News Old Boys? Eu acho superior. Eu acho o time do Olímpia, no mínimo, igual. Então, o News tem uma qualidade técnica fantástica. Os jogadores, nível seleção argentina, e não são nenhum nem dois. São diversos. Foram repatriados, jogaram no News por amor, junto com a questão financeira. É outro aspecto que tem que ser levado em conta. Muito, são ídolos. Saíram e voltaram, e diversos deles. Agora, o Olímpia é aquela garra, aquela entrega, aquela luta, aquela torcida. Tem diversos jogadores que a gente conhece, então eu acho que é no mínimo igual. Cuca. Pergunta da Renata Tyrell, da BH News TV, importantíssima, com o Cuca valorizando o Olímpia e dizendo que o Olímpia é mais time que o New Old Boys. Humberto Ramos, o Paulo Roberto e o Bruno vão dizer daqui a pouco, vão concordar ou não com ele, com o Cuca. Não, o Vitor, o Chiquinho, é um baita um preparador de goleiro, é o melhor. Ele estudou muito as batidas do Nils, porque nós vimos eles bater contra o Boca. Então, quando o jogador vinha numa velocidade é um canto, numa outra mais lenta é outro, e ele acertou a maioria dos cantos. Aquele gol lá tá com grama plantada.
E o Vitor me alertou, ele falou, professor, a grama está soltando, pode ser que prejudicou o Richarlison. E eu fiquei com isso, falei, e ele me avisou. Mas era o gol que estava a nossa torcida. E era importante bater, defender o pênalti lá, que vem a pressão muito maior para o jogo. Essa foi dose do Cuca, hein? A grama prejudicou o Richarlison, é dose, hein? Porque a gente correu e graças a Deus deu certo. Cuca, pegou a bola da cobrança aí de pênalti? Não peguei nada, não. Nem me lembrei disso. Agora, Cuca, que a final tá certa, você acha que faz muita diferença se for no Mineirão? Renata Dairon. Não sei se eu tenho autonomia para falar. Porque o estádio Defensor del Chaco não cabe 40 mil. Então me parece que também. O presidente havia dito que essa convenção de 30 mil já havia acabado. O que importa é ter segurança para a final, dando indícios de que a final poderá ser aqui. E aqui é a nossa casa. Valeu! Valeu, técnico Cuca. Termina sua entrevista coletiva transmitida ao vivo com exclusividade pela BH News TV, canal 9 da NET, canal 29 UHF para toda Belo Horizonte, 6 milhões de habitantes na região metropolitana e mundo afora na internet via bhnews.tv.br. Ri somente quando ele disse que a grama prejudicou o Richarlison na cobrança do pênalti. É claro, eu não entendo de futebol como Humberto Ramos, treinador, jogador, como Paulo Roberto, jogador, ambos da história para o resto da vida do Clube Atlético Mineiro. Vamos começar então. Humberto, o que você como treinador concordou e o que você não concordou nesta coletiva do Cuca, especialmente nas perguntas da nossa jornalista Renata Dairon sobre o adversário o Olímpia, na comparação com o New Old Boys e sobre a decisão ser no Mineirão ou no Independência, que foi a nossa última parada, a nossa última discussão, eu brincando com você, dizendo que se for no Mineirão, eu perco a paniquete, e você dizendo que não, que no Independência e tanto no Mineirão, que não muda nada para você. Primeiro vamos lá, coletiva do Cuca, o que você concordou? Olha, o que eu concordei com ele quando ele fala que aquela parada... Aquela parada que ele chamou... Aliás, pode divina, mostrar a imagem aí? A parada dos refletores, ele a chamou de parada divina. Sim. Tem as imagens da parada. Rafael Lipovetsky, doente, editor fatal, doente com U pelo Atlético, quase morreu aqui esse moço. Suicida. Então vá para o seu lugar trabalhar, porque aqui no estúdio não é seu lugar. Você não é apresentador de programa, você é editor. Vá para a sua sala e lá fique e não volte para cá. Aqui fica produção, apresentação, comentarista. É impressionante, não? O Ivan, o Paulada, o editor devia estar na sua sala. Colocando agora, exemplo, a imagem desta parada que o Cuca a definiu como parada divina quando acabaram as luzes, parte dos refletores do estádio, e o Humberto Ramos estava dizendo que nisto você concorda com o Cuca. Pelo fato do Atlético naquele momento estar mal na partida e correndo um risco muito grande de não se classificar. A parada foi até muito grande, extensa. E aí, de 10 minutos. Exato, e aí deu tempo de esfriar a cabeça, como ele mesmo falou, até escolher, né, uma mudança e trocar ideia até com alguns atletas também. Claro, o jogador é importante para ser exatamente, ouvido, né? Isso foi muito benéfico naquele momento. Não concordo com ele quando ele disse que o Atlético jogou aqui o que o Nils jogou lá. Eu vi que aqui não fora concordei. do ar você dizia, não concordo. Não concordo, porque o Atlético não jogou bem essa partida. De hoje? De hoje, em momento nenhum. Ele iniciou... Nem no primeiro tempo, nem no segundo? No primeiro tempo começou fazendo 1-0 e depois o Nils tomou conta do jogo. O Atlético teve algumas jogadas esporádicas de jogadas individuais. Isso o Atlético tem muito bom, porque tem um ataque muito forte de jogadas individuais. Mas o Atlético, da maneira que iniciou o jogo, ele terminou o jogo. O que é que acontece? E até as alterações, coletivamente, o time estava dominado. Hein? Dominado. Vamos ser sinceros. E o que aconteceu nas alterações foi o último cartucho que ele tinha, porque ali já era 30 e poucos minutos já do segundo tempo. Era desespero. Desespero, mesmo porque abriu atrás. Né? Porque ficou com um volante mesmo porque atrás não contribuía. Exatamente. Não tinha jogada, não tinha jogada passe. pela lateral e não tinha... Por quê? Porque não tinha aquele homem do meio campo para
para segurar essa bola, para trabalhar essa bola. Esse homem que não foi o Ronaldinho Gaúcho, que sejamos também sinceros também. Não foi bem no jogo também, e o Atlético jogando com 2 volantes do mesmo lado, um jogando... Quer dizer, que tem os Ali dois... ele acertou ou tiraram um volante para você? Acertou em tirar um volante. Mas eu não tiraria o Tardelli no jogo. Para mim foi o jogador mais importante do Atlético, que chamou o jogo. Você tiraria o Jô? Não, nem tiraria o Jô. Eu tiraria ali o homem. Talvez eu tiraria o Richarlison, tá entendendo? E cercava mais, faziam 2 pelo lado ali, fazendo jogando como ala mesmo, como ele fez. Ele tirou Tardelli e Bernard, né? Eu não tiraria o Tardelli, né? O Bernard talvez sim, mas o Tardelli eu não tiraria. Mas o que acontece? Não chega numa situação dessa, o que você tem para decidir o jogo? O potencial que está no banco, o que é? Atacante. Então, se você trocar atacante por atacante também, é quase que um risco na hora que ele tirou o volante. Agora, o caso do Tardelli ali, o Tardelli eu não tiraria porque ele, para mim, foi do Atlético o melhor jogador em campo. Para mim, foi o melhor jogador. Ou menos ruim. Então, você tirou um potencial. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que deu certo de sair o gol. Como que saiu esse gol? Uma bola jogada, como todas na área. Uma falha primária do zagueiro argentino. Aí o Matheus, que estava marcando o Ronaldinho, ele ia a bola, mais ninguém. Ele tira sem olhar no pé do Guilherme. O Guilherme, com capacidade, porque entrou bem, além de dar um passe, já tinha batido uma bola de esquerda. Quer dizer, já veio do outro jogo, tinha jogado bem, com moral e tudo, e fez o gol. Como o Cuca falou que acredita na sorte. Para mim foi sorte. Ele acredita na sorte. Foi sorte. Porque até então, todos nós que estávamos ali, já não estávamos acreditando mais na classificação, concorda? Paulo Roberto. Deixa eu só mandar um abraço pro Paulo Daniel, procurador do Estado, porque ele é atleticano, senão ele não vai dormir hoje. Qual o nome dele? Paulo Daniel, procurador do Estado e atleticano doente. Atleticano. Doente como o tipo Rafael Lipovetsky, um abraço, que voltou para o estúdio, onde ele... Voltou. Onde ele não deve ficar. Mas eu acho, Caju... A menos que ele queira o meu lugar como apresentador. Que o Atlético cometeu, para mim, um grande erro, não falo nem do jogo de hoje, mas que eu acho que faltou. Não é que foi um erro, mas eu acho que faltou um ritmo melhor de jogo desse conjunto que o Atlético tinha perdido no Campeonato Brasileiro nos últimos 6 jogos. E essa folga, para mim, de 10 dias foi muito exagerado. O Atlético, para mim, tinha que ter dado um descanso de 4, 5 dias, voltado, máximo, fazer 2 treinamentos, jogos mais fortes. Aí não um jogo de brincadeira contra Betim, lógico, né? Exatamente. Me ajuda aí, né? Então, assim, você focar realmente nesse jogo decisivo para a história do Atlético. Quer dizer... Correu muito risco, né? Muito risco. Eu acho que o Cuca correu um risco muito grande. Tanto é que alguns jogadores voltaram e sentiram. Né? O próprio Ronaldinho Gaúcho, nas 2 partidas, não foi longe mesmo. Do que ele do sabe ritmo, jogar. Exatamente. E da categoria dele, da capacidade e principalmente dele. Forte dele, bola parada. Ele bola bateu parada, todas. Ele errando bola parada. E nenhuma. Né, cobrança de escanteio. Né? Exatamente. Falta. E a outra situação que eu acho é na postura tática da equipe. O Cuca tem que ter uma saída de um time que está muito bem marcado, como foi o caso hoje. Ele tem que ter que era treinamento, né? Uma postura tática diferente, lançar mais os laterais, ou jogar com 3 zagueiros, uma mudança tática, uma postura que você tenha que vencer o jogo. Você tem que ter alternativa hoje de jogo. Ele não teve laterais, não teve. Hein, Paulo Roberto? Inclusive você o que foi risco. Lateral, desculpe, hoje não teve lateral. Não teve. Eu acho que os 2 laterais deixaram a desejar hoje. Não deixaram? E a postura de você funilar o jogo, como ele fez com o Guilherme e o nosso centroavante. O Jô. Então ele tirou a velocidade da equipe e acabou dando sorte. Então hoje a gente tem que agradecer a sorte e a gente tem que enaltecer a torcida, que em nenhum segundo abandonou o barco. Né? E aquele grito de eu acredito, feliz, diferente da máscara, que eu achei aquela ideia ridícula, que aquela máscara assustou até o jogador do Atlético. Né? Aquela máscara é tipo o William Vac, apresentador do Jornal da Globo. Lá em Quando casa ele entra tem no ar, 2. eu saio correndo do quarto, eu vou dormir, porque eu tenho medo dele. Alô, boa noite, está no ar o Jornal da Globo. Parece um fantasma. Então aquela ideia da máscara foi ridícula. E hoje saiu da nação atleticana esse grito fantástico. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Isso não tem como não mexer. Você que jogou bola, Paulo, e Humberto que jogou bola. É verdade. A emoção do momento desse é indescritível. Não há
situação mais de alegria, felicidade, de extravasar no momento como o Vitor defendeu esse pênalti novamente. Aliás, gente, de novo, manda pro ar aí as cobranças de pênalti, os 2 gols, já que o editor, ele acha que ele é apresentador, então, Vanderlúcio, você trabalhe daí, porque não vamos contar com o editor, esquece. Ele está completamente desnorteado, né? Tem bloqueio mental, inclusive, o moço. O moço pode ser internado a qualquer momento no Mater Dei. O estado dele é grave pelo que ele sofreu durante o jogo. Então, Vanderlúcio, eu dependo de você para que o programa tenha imagens cedidas pela Fox Sports, pela grande emissora Fox Sports. Extraordinária equipe, parabéns ao Mário Sérgio. Mais extraordinário é você falando, simulando os pênaltis. Né? É impressionante. Profeta Cajuru. Nunca vi isso na minha vida, incrível. Ali foi Sócrates que Tinha ensinou. que ter gravado isso e botado no ar também. Era mais importante do que o jogo, caramba. Bruno Garcês, o que o Cuca falou do Olímpia? Você que viu o Olímpia jogar nesta Libertadores todinha e que tem a história, você que é a nossa memória de ouro. Ele falou a verdade? O time do Olímpia é melhor do que o New Old Boys? Na hora que ele falou, tecnicamente, o time do Olímpia é inferior ao News Old Boys, mas eu não acho o time do Olímpia melhor que o News Old Boys, não acho. Eu acho que o News Old Boys, eu vi o jogo contra o Fluminense, vi o primeiro jogo que enfrentou o próprio News Old Boys e perdeu de 3-1 lá em Rosário, mas deu 4-1 na volta. Mas é um time assim, Cajuru, se jogar 15 minutos, é de uma forma avassaladora, pode fazer 2, 3 gols. No jogo, do Independência o grande craque deles, quarta-feira que vem, onde estaremos com a equipe completa lá no Defensores del Chaco. Lá é o sapão. Aí espero, né? Porque acho que o Defensores del Chaco tem 36 mil pessoas, não chega a 40 mil. Mas devem liberar Nicolas Leoz, Paraguai. Ainda mais para o time paraguaio. Eu acho que é um time mais forte fisicamente. Joga com 3 zagueiros, joga com 3 zagueiros. Tem mais experiência, né? Tem mais experiência de Libertadores e mais título. Foi campeão do mundo, né? Pesa muito. Só que é um time que está em fase de evolução também. Então o Cuca falou que o Olímpia é inferior? Ou superior? Não, falou superior. Então o Cuca tem razão nisso. Tem razão nisso. O Olímpia é superior. Tem razão. Vamos enfrentar um time melhor. Sim. É isso? Um time mais difícil. Eu diria então vamos precisar de mais do que sorte. Difícil. Eu creio que é um time mais difícil. Mais difícil para vencer? Eu creio. São Cajuru vai ter que agir de novo. Cajuru, eu acho que o Nilson Paulo Roberto, tomar de 2, tudo bem. O Atlético provou que toma de 2 fora e reverte aqui do jeito que aconteceu hoje nos pênaltis com São Vitor, com São Guilherme. Agora, tomar de 3 não pode, né? O Bruno falou em 3, aí eu passei mal aqui. Aí é abusar. Aí eu vi a paniquete indo embora. Mas é um time mais traiçoeiro, ele engana muito. Ele enganou o Fluminense várias vezes durante o jogo e quase fez 2, 3 tranquilamente. Mas o grande jogador é o Salgueiro, uruguai, que deve voltar no primeiro jogo da final. Ele foi expulso no primeiro jogo da semifinal. É o Marcos Rodrigues o uruguaio, Salgueiro. Já teve futebol europeu. É o melhor bom jogador. Mas o resto tem uma zaga com 3 zagueiros. O Mansur, que já jogou aqui, é bom zagueiro, é forte, jogadores fortes. E o Alejandro Silva, que apareceu na semifinal, é muito bom jogador também. O Paulo Roberto lembrava de um jogo pela Conmebol contra o Olímpia, quando você era titular histórico do Atlético, em 92, Paulo? Exatamente. Em 92, foi um jogo no Mineirão, uma noite chuvosa, em que o Olímpia deu muito, mas muito trabalho. Felizmente nós fizemos um placar de 2-0 e fomos fazer a grande final lá no Paraguai, onde nós levantamos a taça. O time era o Procópio técnico? Era o Procópio técnico, um jogo dificílimo. 2 gols do Negrini, né? Lá, 2 gols do Negrini, grande Negrini. E é uma decisão, e a decisão vai muito mais coração, vai muito mais força, muito mais, sabe, aquela união na garra do que propriamente técnica. Lógico que ajuda uma diferença de uma jogada individual, de uma enfiada de bola, como o Ronaldinho tem, uma velocidade, mas eu acho que você tem que unir tudo isso a muita competência, muita transpiração. Daqui a pouco, por falar em transpiração, ela tem muito, a Renata Dairon, ao vivo do Estádio Independência, vai fazer a sua última participação, mostrando tudo que ela viveu
com um estádio lotado, com um estádio gritando, eu acredito, que emoção indescritível como jornalista ela deve ter vivido na noite de quarta-feira, madrugada de quinta-feira, com o Galo na final da Libertadores da América. Você pode continuar aí assistindo a decisão dos pênaltis, aos 2 gols do jogo, Bernard no primeiro tempo, Guilherme no segundo tempo. As imagens são melhores do que nossas caras, evidentemente, principalmente a minha, tanto que terei que pagar a paniquete, não será de graça. Mas, brincadeira à parte, foi um momento indescritível para toda a nação atleticana, que neste momento lota a Praça 7 em Belo Horizonte. Domina a Praça 7, comemora nas ruas de Belo Horizonte esta classificação inédita. Pela primeira vez, o Clube Atlético Mineiro chega a uma decisão de Libertadores da América. O que o Cuca rezou hoje, há muito tempo eu não rezava tanto. Eu brinquei aquela hora de que a pergunta foi feita por um pastor, mas poderia ser padre, poderia ser um espírita. É que um jornalista ficou falando de Jesus o tempo inteiro como se Jesus fosse apenas atleticano. E Jesus não é, gente, por fineza. Jesus é de todo mundo. Então, parem com essa bobagem de que Jesus vai dar o título para o Galo. Eu sei que ela é competente, que ela é guerreira, e que ela vive 24 horas este programa e esta cobertura inédita que poderá ser consagrada com o título épico histórico do Atlético na Libertadores da América. Para mim será campeão. Renata Dairel, faça por fineza aí do estádio Independência um resumo, um histórico de tudo o que você viu, de tudo o que você sentiu, a partir do momento que a galera começou a gritar, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Você no estádio viu tudo isso, você no estádio acompanhou tudo isso. Então só você, Renata Dairel, pode falar o que você vivenciou como jornalista, como profissional exemplar que é. Eu só lhe peço 5 segundos para uma mensagem exclusiva. Banco BMG. Quem precisa, tem. Assim iremos para o Paraguai na quarta-feira que vem. Você já está em Assunção ou ainda está em Belo Horizonte, Renata? Ainda estou em Belo Horizonte, meu queridíssimo e extremamente, como chama isso? Extremamente exagerado, né? Exageradíssimo amigo Jorge Cajuru. Como assim eu não falo com você? Conversamos hoje à tarde, você que some de mim também, põe a culpa só nas minhas costas, não. Realmente cheguei aqui hoje no estádio, muito trânsito, né, na hora que a gente veio, porque juntou o horário das pessoas saírem do trabalho e o horário das pessoas se dirigirem também aqui na região do Horto. Mas uma diferença muito grande do jogo do Tijuana para esse é que dessa vez a torcida estava um pouco mais tensa. Eu não sei se contra o Tijuana eles estavam mais confiantes, ou se hoje era muita expectativa ali em cima de todo o time, vendo que a última partida não foi tão legal, mas hoje estava todo mundo um pouco tenso. Eles demoraram a entrar no Independência, a ocupar as arquibancadas. No início, até começar o jogo, o apito inicial do jogo, a gente ouvia muito mais os 1.700 torcedores do News Old Boys do que todo o Independência que estava aqui apoiando o Atlético. E a gente viu isso, esse clima de tensão, esse clima de nervosismo também no pessoal da delegação. A gente não teve contato com os jogadores antes, mas dava para ver ali os assessores de imprensa meio nervosos, os seguranças também. Quando o Ronaldinho saiu do vestiário, ele foi abraçado por todos os seguranças e todos os roupeiros que estavam ali na porta. Então, assim, aquela
pressão, né, sobre o craque do time. Isso deu para sentir também, que estava todo mundo ali, essa nossa última esperança. Era a única frase que vinha na minha cabeça, olhando tanto a torcida quanto a delegação. Era essa frase: essa é a nossa última esperança. Entra em campo e faz alguma coisa pela gente, pelo amor de Deus. Agora, uma coisa muito interessante também foi que na hora da cobrança dos pênaltis, o pessoal, os reservas que não foram escalados para o banco, o Hever, o Donizete, o Carlos César, estavam todos aqui em cima da gente aqui, ó, que aqui fica o placar. A gente está nesse prédio que vocês veem aqui atrás do gol que o Vitor deu no primeiro tempo. A cobrança de pênaltis foi do lado de lá. Então aqui eles ficaram lá em cima e a gente via realmente que eles estavam super nervosos. O Leandro Donizete, ele abaixou, virou de costas, ele nem quis ver as cobranças. O Hever vibrou muito a cada gol do Atlético, a cada erro do News Old Boys. O Calil também chegou, ficou lá na pontinha, fumando o tempo inteiro, muito nervoso, nitidamente muito nervoso. Todo mundo ali realmente querendo estar ali dentro de campo. Os reservas estavam querendo estar ali dentro de campo. Foi uma cena muito bonita, mostrou muito a união dessa equipe, né? Como o Bernard falou, que quem está do lado de fora tem muita importância para o time, sim, ele que não vai entrar no primeiro jogo da final, porque é um time que mesmo quem está fora, mesmo quem não está nem no banco, está ali apoiando. E o elenco sente, né, esse apoio, todo esse carinho, tanto dos jogadores de reserva quanto da torcida também, que depois que embalou e começou a gritar e não deixou de motivar o time hora nenhuma. Agora, uma coisa muito importante também, que eu juro, porque vocês já falaram aí da qualidade dos jogadores argentinos, dos brasileiros, a gente ouviu aí o Cuca falando, mas a gente está esquecendo um ponto crucial nessa reviravolta do Atlético. A culpa, Cajuru, toda a culpa, você já sabe de quem que é do Rafael Lipovetsky, não é não? Sem nenhuma dúvida, pé frio esse doente esse doente mental, o Rafael Lipovetsky. E ele veio falar, Renata, que ele já está escalado para a Assunção. Eu falei que eu me demito, eu me despeço do programa se ele viajar para a Assunção, não tem cabimento. Ô Renata, por fineza, duas colocações que só você viu aí. Uma, pela falha de áudio, a gente não conseguiu entender a expressão usada pelo Calil, quando você chegou com o microfone nele, após a cobrança dos pênaltis, ele naquele momento, né, lembrando da mãe, da dona Leila, eu que conheci tanto a dona Leila e conheci principalmente o pai dele, o Alexandre, o Elias Calil, o pai dele, o que o Alexandre Calil disse ali naquele momento da entrevista que a gente aqui no programa não conseguiu entender. E a outra colocação que eu faria para você em qual momento você sentiu que iniciou o grito, que foi emocionante, que o Paulo Roberto e o Humberto Ramos aqui destacaram, como um grito que não tem como não mexer com alguém, que foi o do eu acredito, eu acredito, eu acredito, Renata Dairel. Cajuru, sobre o seu primeiro questionamento do comentário do presidente Calil, realmente aqui uma falha de áudio, daqui a pouco a Renata Dairel volta lá do Estádio Independência para a sua última participação. Enquanto isso, Humberto Ramos, o seu último comentário por fineza, você fala rigorosamente o que você quiser falar, ou do jogo de hoje, na decisão dos pênaltis, ou da final contra o Olímpia, e mais uma vez o nosso agradecimento por tanto que você representa na história do Atlético, como treinador, como jogador, mas aqui, toda vez que você vem, a gente recebe todos os elogios nas redes sociais de suas participações, de seus comentários e principalmente de sua isenção. Embora você loucamente torça pelo Atlético, aqui no microfone você consegue separar as coisas e isso é muito difícil. Parabéns e muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado, digo eu. Eu me levo a pensar que tudo está remetendo que o Atlético, esse título caminhando para o lado do Atlético. Desde o jogo do Tijuana, que a emoção foi muito maior do que hoje, sem dúvida nenhuma,
A derrota do Atlético lá e a recuperação dele hoje aqui, isso me remete que esse título está caminhando para o Atlético. Como você colocou muito bem, o Atlético está totalmente credenciado à conquista desse título. Mas tem que deixar bem claro também que está credenciado, mas não ganhou absolutamente nada ainda. Quem fala que já ganhou é só o Cajuru, porque está apaixonado pela paniquete, é outra coisa. A euforia da vitória, ela é importante para o torcedor, para a imprensa, para o movimento, para tudo. A magia, ela é importante para os atletas, porque é muito gostoso ganhar, ainda mais numa situação dessa. Mas o Atlético precisa rever algumas coisas, alguns comportamentos. Que vocês falaram durante o programa. Exatamente porque o jogo de hoje, o jogo em si não me agradou. E o Atlético não pode repetir a situação contra o Olímpia, porque pode correr um grande risco. Essa é a sinceridade do Humberto Ramos. Renata Dairo, você então concluindo aí do estádio Independência, em Belo Horizonte, só me dá 1 minuto para o comentário final, para a gente se despedir de um outro jogador histórico, este só como jogador, como treinador ele não quer ainda, né? Não sei porquê, o Paulo Roberto, que eu tanto estimo desde São Paulo, da época do Palmeiras, e depois vivendo com ele aqui no Atlético. Eu queria que o Paulo Roberto ficasse à vontade, o ex-lateral do Galo, para falar o que quiser, ou do jogo de hoje, da classificação, ou da decisão com o Olímpia em 2 jogos. E só lembrando, eu falo do Paulo Roberto, eu lembrei do ídolo do Atlético, do filho do ídolo. Eu tenho que corrigir aqui, eu tenho que ser justo. O filho do ídolo do Atlético falou que quem tem prótese no olho do meio campo para frente, ou seja, que não enxerga nada do meio campo para frente, é o Pierre, e não o Leandro Donizete. Aí você concorda com ele, Humberto? Porque você discordou do filho do ídolo sobre o Leandro Donizete, que para você enxerga. O Pierre, o filho do ídolo, tem razão. O Pierre do meio campo para frente, ele é limitado como o Cajuru, ele tem prótese. O Cajuru tem prótese em todos os lugares, inclusive naquele. Não é nem tanto radical, mas que ele tem dificuldade, sim. Ele tem. É bom fazer o Humberto rir. Assim que você quiser, você, por fineza, Roberta Figueiredo, nossa excepcional produtora, você me diga que a Renata Dairo está a postos. O Calil está falando ainda? Tá lá? Calil ao vivo? Olhou para nós durante muito tempo. Né? Agora papai tá lá, hoje é aniversário da minha mãe, que já morreu. Falei com ela, cutuca todo mundo aí, desce aqui, vem ajudar. Então é um trabalho muito legal, de uma equipe muito competente. Está todo mundo de parabéns, eu estou muito feliz e muito orgulhoso de ser presidente do Atlético. Nós realmente mudamos a história do Atlético. Agora e hoje eu sei disso. Eu não sabia até hoje. Não sei de quem é quem. Agora sim entendemos na íntegra, a Renata Dairo recuperou com a nossa equipe técnica. Eu repito, será campeão da Libertadores, para mim acabou hoje, é campeão. Agora o Humberto Ramos acha que está pronto para ser campeão, que está credenciado, mas que ainda não pode dizer que é campeão. Eu sou diferente, até que eu sou muito mais louco do que ele é mais equilibrado do que eu. Eu falo que já é campeão, pronto, acabou. Então a Renata Dairo com as suas últimas observações em rigorosamente 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. Pois não, Renata! Para dar tempo do delay, né? Na televisão tem o delay. Quando você a chama, demora um pouquinho para ela entrar. É assim na Rede Globo, em qualquer emissora, na CNN americana. Não Júnior, nosso Boni, diretor, superintendente da emissora. Então eu faço assim, quer ver? Que aí vai dar tempo. Renata! Dairo! Jorge Cajuru, que saudade desse Dairo. Então, realmente, o que a gente reprisou aí, o que a gente gravou com o presidente Calil, e, na verdade, ele ainda falou uma frase de impacto, assim, como o Calil gosta de fazer sempre, né? Ele falou, é trabalho feito. Então, assim, é mostrando o trabalho, todo esse trabalho que ele teve... Que ele teve, que todo o grupo teve. O Calil faz sempre questão de enaltecer o trabalho
de todo o grupo, de toda a comissão técnica. Eu, inclusive, Paulo Roberto, faço questão de falar do tanto que é importante esse preparador físico do Galo, Carlinhos Neves. A gente fala de Cuca. Ele é fera. Esse cara é fera, o Humberto Ramos está dizendo aqui. Tanto que o São Paulo toda hora tem interesse nele e o Calil não libera de forma alguma, o Bruno Garcia sabe disso. Esse cara é bom, porque se você for analisar nessa Libertadores da América, impressionante como no segundo tempo o time do Atlético não caiu. O time do Atlético se manteve e fisicamente se mostrou superior ao adversário. Parabenizar, porque a gente às vezes critica uma substituição ou outra e tal, mas o Cuca teve esse feeling, porque treinador, Humberto Ramos sabe melhor do que eu, às vezes uma mudança que a torcida pede e o treinador faz outra e a gente critica, mas o treinador em si, ele que tem esse feeling de saber o treinamento da semana, quem se dedicou mais, aquela opção que taticamente pode responder para ele. E eu acho que, parabéns para o Cuca, eu acho que ele que é responsável, né, teoricamente por tudo isso, lógico que é todo o conjunto, mas foi o grande comandante hoje da equipe estar na final. Eu acho que os méritos são dele, lógico que de todo o grupo, do Calil principalmente também, porque criou toda essa estrutura. Inclusive, eu conversei ano passado com o Calil e ele me disse, Paulo, eu tô com um Atlético com uma estrutura que eu tenho absoluta certeza que eu não sei se eu vou ganhar hoje ou amanhã um grande título. Ele me falou isso também no Atlético está preparado para ganhar um grande título. E eu acho que está vindo muito rapidamente. É contratar o profissional certo para cada lugar certo. Exatamente. Tudo, né? Tudo na vida é plural, nada é singular. Exatamente. Né? Isso o Boni da Globo nos ensinou, ex-Globo nos ensinou. Então você tem toda a razão de lembrar. E agora vamos para a final. E você lembrou do Cuca, muito injustiçado por parte da imprensa, né? Ele, se ele não for campeão dessa Libertadores da América, ele está morto. Porque a imprensa brasileira vai cair. Tá vendo? Chega e perde, chega e perde. Esse título vai ser uma reviravolta na carreira dele como técnico de futebol. Dizem que o São Paulo o espera. São Paulo, então você vai ter que esperar até o dia 24 de julho, com o Milton Cruz de auxiliar técnico, né? É verdade. Falando sobre o jogo de hoje, eu acho que tem que ressaltar primeiro que o Galo jogou bem o primeiro tempo e não jogou bem o segundo tempo. Acho que isso leva para preocupação no jogo contra o Olímpia lá no Paraguai. Como Humberto. Eu sempre ressaltei desde o primeiro programa que um campeão tem que ganhar casca. Né? Você, me lembra dessa expressão sua, casca? Ele ganhou muita casca com o Tijuana e hoje confirmou. Eu acho que está mais que credenciado. Ele tomou o chá dessa casca. Como o Humberto Ramos falou, ele está mais que credenciado para ganhar essa Libertadores. Para mim, essa vitória é emblemática, foi com sofrimento, do mesmo jeito que foi aquele pênalti que o Vitor defendeu. Então, para mim, o Galo é grande favorito para ganhar do Olímpia, mas tem que tomar todo cuidado, principalmente o jogo lá no Paraguai. Principalmente lá, porque é um time que pode, em 15, 20 minutos, atropelar o Galo. E isso tem que tomar cuidado. Bruno Garcês, Paulo Roberto, Humberto Ramos, nossos convidados especiais do programa Cajuru no Jogo, edição número 12, 12º programa, está concluído exatamente no horário de 2h05 da madrugada. Nossa. 2h05 da madrugada. Na decisão, meu amigo. Atenção, Marcílio. Atenção, André. Atenção, Elisa. Atenção, Júnior, nosso Boni. Na decisão não tem hora, hein? Na decisão, vamos ter link ao vivo na cidade, nos bares, na Praça 7. O André prometeu. O André cumpre o que ele promete. Vai ser madrugada afora. Não é isso? E na decisão, vamos repetir esses convidados aqui. Porque são convidados indiscutivelmente, além da competência, pés quentes. Isso é fundamental. E o editor fatal, o doente com o mental, Rafael Lipovetsky, na final, a gente poderá demiti-lo pelo menos por um dia. A gente tranca ele na A gente o transfere lá para a TV Alterosa, para o Ricardo Carlini, por um dia, no outro dia ele volta a trabalhar. A gente fica com medo dele, né? Será que ele já foi beber na nossa frente ou ele está esperando por nós? Eu ainda preciso gravar 5 minutos para a TV Esporte Interativo. Paulada, Ivan, eu preciso de 5 minutinhos, porque senão eu perco o emprego lá. E se eu perder lá, aí como é que faz aqui, meu amigo? Hein? Eu não posso perder esse emprego. Eu não posso perder essa paniquete. Paniquete, tá chegando a hora, meu amor. Belo Horizonte, tudo é brincadeira, porque televisão sem diversão, televisão sem humor, não é televisão. Obrigadíssimo pela sua companhia.
e Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, mineiros e mineiras, mundo afora, pela internet na bhnews.tv.br, é por aí o nosso site. No UHF, canal aberto, é o canal 29, para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, ainda em caráter experimental, fique tranquilo, ele vai melhorar muito até o final do ano, o canal 29 em UHF, e na NET, na indispensável NET, estamos no canal 9 da NET, BH News TV. A obra social, que foi atendida pela BH News TV, conforme eu disse, em função da última viagem, é a nossa última reportagem, e depois conheça, através dos caracteres dos nomes, os profissionais, aqueles que você não vê, que fazem a televisão que você vê, que é a BH News TV. E com eles, o Vitor defendendo o 5º pênalti no jogo em que o Galo, nos pênaltis, se classificou para a decisão contra o Olímpia do Paraguai. Até a próxima quarta-feira, a partir do meio-dia. Quarta-feira que vem, a partir do meio-dia, direto de Assunção, com áudio e vídeo em Assunção, e aqui de Belo Horizonte, nos estúdios, nas ruas, com o torcedor, enfim. A cobertura quarta-feira que vem vai começar ao meio-dia no comando do Lélio Gustavo e do Piquitito e depois de 1h da tarde comigo até madrugada afora. Ótimo dia de quinta-feira, 11 de julho, para você de casa, que é meu único patrão e meu único censor. Olá, Cajuru, eu estou aqui no CT da Casa Aura, que fica na Rua Conde de Linhares, número 403, no bairro Cidade Jardim, para apresentar um timaço de primeira. Na linha de frente, no ataque, tem crianças e adolescentes. Atrás, ali na defesa, temos uma equipe de profissionais da saúde altamente qualificados. Juntos, eles entram em campo com um só objetivo: eliminar o câncer. Nós somos uma casa de apoio para crianças e adolescentes com câncer, que são famílias de BH, Grande BH e do interior, que durante o tratamento oncológico ficam os do interior morando aqui em Belo Horizonte. Nós somos uma ONG, vivemos de doações da população como um todo, como o que vocês estão trazendo para nós aqui hoje, que é muito importante, assim como doações de cesta básicas, de alimentos, brinquedos. O site da Aura é www.aura.org.br. O telefone nosso é o daqui da Casa de Apoio, 3282 1128. E qualquer doação será muito bem-vinda.